A paz, irmãos, irmãs, juntinho, louvando a Deus, mais um dia, agora direto de Patrocínio Paulista, né? Agradecendo a Deus pela semana maravilhosa que o Senhor nos proporcionou, dias de bênção, sempre, né? Sempre na presença do Deus Todo-Poderoso, conhecendo gente nova, conversando, dando testemunho, recebendo os testemunhos lindos das pessoas, vendo como o nosso Deus age, né? Em todo lugar que a gente vai, tem alguém que pode dar um testemunho das bênçãos de Deus. E depois eu vou contar um testemunho hoje para vocês de uma moça que me contou, mas é lá no finalzinho, tá bom? Eu quero agradecer a Deus, hoje louvar a Deus pela vida do nosso neto, Hugo. A nossa família está em festa, né? É uma alegria ter um nenê tão especial. Um nenê não, né? 6 anos, chama ele de nenê, agora ele fica bravo. Já está um mocinho. O Huguinho hoje completa 6 anos de idade. Que Deus Todo-Poderoso continue abençoando, derrame sobre ele todas as bênçãos do céu. É o que nós pedimos em nome de Jesus, muita saúde, muita paz, muito amor, muita alegria. E que ele possa crescer na presença desse Deus Todo-Poderoso. O bem maior que a gente pode desejar para o nosso neto hoje é que ele cresça na presença do Senhor. Sempre servindo a Deus, sempre na presença de Deus Todo-Poderoso, tá bom? Um abraço, irmãos, fiquem com Deus. Nós vamos agora ler a palavra, né? O Elcio vai falar bom dia para vocês, que ele não falou ainda. Bom dia, que essa semana que está começando hoje seja uma semana feliz, abençoada, cheia da graça de Deus, da presença, em nome de Jesus. Que nós possamos estar todos os momentos ligados na palavra de Deus, ligados no céu, com o céu, né? Em nome de Jesus. Eu falo que quando a gente age, Deus reage. Vamos ler a palavra de Deus, vamos falar hoje sobre Mateus. Eu vou fazer uma oração, e Mateus capítulo 12, você vai abrindo aí no versículo 22, aí a gente vai ler algumas coisas, e aí a gente vai meditar alguma coisa em nome de Jesus. Graças nós te damos por esse momento, Pai. Quero te louvar e agradecer a Deus pela vida do nosso neto, que fez 6 anos hoje, e que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue dando saúde, que o Senhor continue dando para ele, Pai, inteligência, todas as coisas boas, que ele cresça no seu caminho, que ele cresça no seu amor, com a sua graça, e o Espírito Santo esteja com ele, envolvidos em todos os momentos da vida. Que o Senhor possa conceder-lhe anjos para lhe guardar, tirar todo tipo de mal, de perigo da vida dele, Pai, cerca ele, Pai, blinda ele, Pai, em nome de Jesus. Nós colocamos nas tuas mãos, porque nós confiamos somente em Ti, Pai, em nome de Jesus. Temos outro Deus para de Ti. Que o Senhor possa abrir nossa mente, a nossa inteligência, nosso coração, para que nós possamos ler a Sua palavra com entendimento, ler a Sua palavra como se fosse uma oração e um ensinamento, e essa semente caia no nosso coração, em nome de Jesus, e venha a crescer, germinar e dar muitos frutos, Pai, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos. Amém. Amém, amém. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 12, versículo 22, é uma coisa sobre blasfêmia. Jesus, eles vão falar assim, ó, trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo que curou, que o cego e o mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia assim, não é esse o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam, este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. E Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. E como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens,
se primeiro não o maniatar o valente, saqueando então a sua casa, quem não está comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, bom dia. todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado aos homens. E se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, mas neste século, nem nesse século, e nem no futuro. Ana, bom dia, Amém? que Deus abençoe você e toda a sua família, minha irmã, Ok. um abraço. Bom dia, dona Ana, Pai do Senhor. Irmãos, e aí, o que a gente vai falar? Hoje a gente vai saber que os fariseus, eles eram os homens que dedicavam a vida inteira deles, os fariseus, todos eles, era como se fosse uma norma dedicada ao estudo das Escrituras. Então eles passavam a vida toda estudando as Escrituras. Por isso que eles sabiam as Escrituras. Os Pentateucos, né? Naquele tempo eram os Pentateucos, não existia Evangelho. E aí eles faziam um voto solene perante 3 testemunhas de passar todos os momentos das suas vidas obedecendo os 10 mandamentos. Então era uma coisa assim que era como se fosse uma norma, né? Eles obedeciam isso não quer dizer que eles conseguissem. Eles tentavam, né? Porque claramente sabes que isso não acontecia. Não, porque todo mundo fazia pecado, porque peca, porque transgride a lei em vários momentos. Nós todos, né? Mas era isso que eles tentavam fazer. E com poucas exceções, como, por exemplo, Nicodemos. A gente lembra de Nicodemos que esses especialistas religiosos tinham os corações muito duros. Por quê? Porque vivia só pela lei, né? Mas o engraçado disso é que apesar de tudo, deles gastaram todo o tempo estudando as Escrituras, eles estavam assim imersos num grande esforço espiritual, apesar de ser o coração deles endurecido. Então, sabe, era como se fosse... Eles queriam, dá para entender, queria ser homem de Deus. E por isso eles achavam que eram homens de Deus. Hoje... Maria, bom dia, Maria, Pai do Senhor. pastora Maria. Hoje nós vemos lá no Islã, lá na Arábia, nesses lugares, ainda essas pessoas que têm aquelas religiões islâmicas, que eles matam em nome de Alá, explodem, se matam, e eles pensam que eles estão fazendo a coisa certa. Porque eles pensam de verdade no coração dele que eles estão agindo de verdade, né? O entendimento deles não foi aberto. Então, por isso eles continuam no erro, mas no erro sem... eles não têm um discernimento, né, Elcio? Não tem uma abertura da mente. E não abre a mente também. E se você for lá falar alguma coisa, eles te matam. Eles tinham o coração tão duro, tão endurecidos, que eles atribuíam qualquer milagre, qualquer coisa, tudo ao diabo. Eles só acreditavam na lei e acreditam ainda na lei. Tudo é o diabo, qualquer efeito. Por isso que Jesus foi curar esse mudo, esse surdo mudo, cego. E ele vai falar assim, mudo. Só pode ser por Beelzebul que ele faz isso. E isso faz lembrar o que, a gente, quando você lê essa palavra aqui, ó? Isso nos faz lembrar da igreja de hoje, que ele pode ser um lugar muito perigoso para nós, quando você acha uma igreja cheia de religiosidade. De repente você pega um pastor, uma pastora, um bispo, sei lá, de uma denominação, que eles distorcem as coisas e prega aquilo ali na cabeça das pessoas, impregna, achando que ele está falando a coisa certa, e não é certo. Portanto, eu falo para vocês, tomem cuidado a quem vocês ouvem. Então, o que tem que fazer? Em primeiro lugar, nós temos que ler a palavra. Ler a palavra. A palavra é que nos dá direcionamento, sabemos a verdade através da palavra. Como é importante, irmãos, a gente conhecer a palavra. Eu já falei muitas vezes assim. Para não entrar em erro, não cair em erro. Você tem que ir numa igreja para adorar a Deus e a Cristo. E isso é muito bom, é ótimo.
Mas se nós vamos na igreja, como eu já falei milhões de vezes, por obrigação, pensando que nós podemos pecar um pouco mais, porque cada vez que você vai lá você está redimido. Olha que interessante. Isso é muito perigoso para a nossa salvação. Entendeu? Tipo assim, hoje eu vou na igreja, hoje estou liberto, eu encontrei com Deus, foi uma benção, sai, peca de novo, pensando que já está apagado, né? Agora zerar, vamos começar do zero, tá? Não, não, isso eu falei, está apagado, tá. né? Mas as coisas não são desse jeito, né? Quanto mais a gente sabe também, mais a gente peca, né, irmãos? Porque a partir do momento que você conhece a palavra, e você continua pecando, você está pecando cada vez mais, porque agora você não é mais um ignorante, você conhece a palavra. Então, quanto mais conhece, pior. Vou falar uma coisa aqui que é muito bem para nós pensarmos. Eu vou falar para vocês, para nós pensarmos. Como eu estou falando, eu estou ouvindo primeiro. O mesmo sol que amolece a cera, endurece o barro. Olha que legal isso. É bonito, né? O mesmo sol que amolece a cera, endurece o barro. Você está numa igreja que você vai lá por obrigação, mas seu coração está duro. Você fala assim, eu sei de tudo, de novo, essa pregação, de novo o pastor vai falar isso, outra vez, mais um sermão, nossa, estou cansado de ouvir isso, de novo, porque você tem coração endurecido. E esse coração endurecido, nosso, ele pode ser uma coisa muito perigosa, ele vai nos tornar o quê? Arrogantes e resilientes à obra de Deus. Deixa eu falar só uma coisinha, você está falando agora assim, né? Que o mesmo sol derrete a cera e endurece o barro. É o mesmo. E dentro da igreja, incrível que pareça, né? Lá tem aqueles que têm os que são a cera e os que são o barro, né? Porque tem muitos que quando ouve a palavra, né? Aquilo entra dentro do coração, né? Você se derrete, né? Com a palavra. Você fala, ai, que palavra maravilhosa, né? E no mesmo culto, irmão, sai um e fala, ih, tô cansado de ouvir essa palavra. Você já viu isso? Ai, não entendi nada. E outro sai todo cheio da presença, cheio de Deus, sabe? Para passar uma semana linda na presença de Deus e outros não. Vocês já ouviram falar de um culto que não teve nenhuma palavra? O pastor foi pregar a palavra, ele olhava para as pessoas um por um, só meditava, chorava. Um por um, olhando. E houve ali o mover do Espírito Santo. Porque Deus falou no coração de cada pessoa, de cada um. O Espírito Santo falou no coração. Jesus aqui, ele deu uma dura nele, ele falava assim, como que pode um reino existir se tiver divisão, se entendeu? Se tiver um matando o outro, se eu tiver expulsando, como é que eu sou do Satanás, do diabo, ele vai falar aqui, eu sou do demônio, eu expulso o demônio. Ele falou, como que pode subsistir um reino assim dividido? Aqui ele está falando de união, né? Depois ele vai falar assim, que quem não é comigo é contra mim, não ajunta, espalha. Quem está no nosso meio e não é um cristão verdadeiro, ele não ajunta, ele espalha. Né? Jesus vai falar no versículo 31, e portanto eu vos digo que todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas pecar contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo não lhe será perdoado aos homens. Então a gente tem que prestar muita atenção como a gente peca contra o Espírito Santo. Eu falo uma coisa assim, aprendi. Pecar contra a santidade de Deus, a gente peca todo dia, porque Deus é santo, 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 santo. Santidade, tudo é pecado contra a santidade de Deus, porque se Ele é santo, nós somos pecador, até de chegar perto e falar o nome já é pecado. Porém, pecar contra a autoridade de Deus é imperdoável. Deus não admite pecar contra a autoridade de Deus. Se Deus mandar fazer uma coisa, fala, vou nada. Quem é Ele?
eu faço o que eu quero. Cuidado. Eu já vi Deus matar muita gente, fulminar por causa disso. A autoridade de Deus é muito grave, muito séria. Depois, e no também último pecar versículo. contra o Espírito Santo também é o que não tem perdão, né, irmãos? Porque O Espírito Santo é Deus, né? então, isso que eu tô falando, eu falei assim, às vezes a pessoa ela tá profetizando algo para você e você fala, isso daí não é de Deus. Você pode estar pecando contra o Espírito Santo. Então, o nosso dever como cristão é aceitar a profecia e falar, se for do Senhor, vai se cumprir. Em nome de Jesus. Se não for, não vai se cumprir, pronto, acabou. Mas aceitar, sabe? Porque nós não sabemos se ele está falando pelo Espírito Santo de Deus, né? Eu me lembro muito bem que um dia eu fui numa igreja e chegou lá o pastor, ele falou assim, você vai ganhar um carro zero para mim. E eu não aceitei aquilo. Fiquei revoltada, irmãos. Falei assim, que isso? Tá achando que eu sou interesseira, né? Eu lembro disso, foi lá em Mauá. Em Mauá. Eu falei, nossa, o pastor tá achando que eu sou interesseira. Por isso que olhou na minha cara e falou que eu ia ganhar um carro zero. Eu não vim aqui para pedir carro zero. Eu vim aqui para Deus falar que Ele me amava, que eu era filha amada, querida. É para isso que eu vim nessa igreja hoje. E eu fui conversar com a esposa do pastor e ela falou para mim, não, sério. Se Deus falou que dá, aceita, minha irmã, né? Não foi por isso que Ele falou. Deus vai te dar. Se Ele falou que vai te dar, vai te dar. Aí eu peguei e falei, tá, amém, né? E só que passou uma semana, irmãos. O Elcio estava para ganhar um dinheiro Um processo de muitos anos. O Elcio tinha aberto esse processo, nunca uma tinha coisa saído. da minha mão, dessa mão aqui. Da mão do Elcio. Aí esse processo saiu. E eu nem lembrei que o pastor tinha falado que eu ia ganhar um carro zero, né? Aí nós fomos na agência, saímos com um carro zero. E aí o Fabiano lembrou e falou para mim, mãe, você vai ter que pôr aí, Deus é fiel. Eu falei, por que, Fabiano? Ele falou, porque o pastor falou naquela igreja que você ia ganhar um carro zero e você está saindo com um carro zero. Eu falei, é mesmo? Olha, irmãos, se eu blasfemasse contra o Espírito Santo, se eu falasse isso daí não é de Deus, né? Eu só não gostei porque eu achei que ele achou que eu era interesseira. Mas na outra semana, Deus mandou lá na minha casa uma mulher falar para mim, né? Uma crente, ela chegou e falou, eu não te conheço, mas eu vim aqui trazer uma palavra de Deus para você. Aleluia. Deus falou assim que você é uma filha amada, querida. E eu falei, nossa, Senhor, obrigado por tudo. Então, a partir desse momento, irmãos, eu nunca mais, assim, fico duvidando, sabe? Eu largo na mão do Senhor, falo, Senhor, se for da sua parte, vai acontecer. Então, seja assim, tá? Não vamos blasfemar contra o Espírito Santo, duvidar do poder do Espírito Santo na outra pessoa, porque Deus opera através de cada um de nós, né? Deus fala através de cada um de nós e ainda fala. Aleluia. Através dos homens. Glória tá a Deus. Amém. Hoje eu gostaria de falar na live hoje, parabenizar a Edna e o Paulo, que fizeram ontem 40 anos de casamento, de casados. Glória, né? A Edna está sempre conosco em todas as lives, da manhã, da tarde, no núcleo. E pedir que o Espírito Santo esteja com vocês, envolvendo o casamento de vocês cada dia mais, dando saúde, graça, paz, alegria, harmonia, em nome do Senhor Jesus. E que vocês possam continuar para a vida, nossa luta, tão juntinho, né? Bonito. Em nome de Jesus. Nós te louvamos e agradecemos pela vida de vocês. Com a família linda que Ele criou, né? Vocês são umas pessoas muito especiais, trabalhadores, honestos. E nós temos vocês no nosso coração como irmãos queridos, em nome de Jesus. É muito lindo. Né? Nós temos os nossos irmãos que a gente conquistou ao longo desses anos, que nós nos tornamos evangélicos e a gente caminha e a gente só escolhe gente com pessoas como fosse irmãos carnais mesmo, né, Célia? A gente ama e eles são especiais em nome de Jesus. E hoje nós vamos orar pelo João, filho da Edna, o neto da Edna. Joãozinho, netinho da Edna, tá meio doentinho, mas não há de ser nada não, em nome de Jesus. Estamos entregando ele, né, na que presença. O Senhor esteja presente com ele. Quero colocar as crianças, eu quero colocar primeiro meu netinho, fez aniversário hoje, ele está fazendo 6 anos e é uma criança especial,
maravilhosa, muito cheia né? de bênçãos da presença, que Deus continue abençoando a vida dele, protegendo, cerca ele, blinda, em nome de Jesus. Pastora Quero Anice, colocar bom dia, com alegria, Deus abençoe. Pastora Anice, bom dia, paz, Maria, que eu não falei, Maria e a dona Ana. Amém? Que Deus abençoe. Tem uns menininhos no caderno de oração que estão fazendo tratamento O contra o câncer. Samuel, Pai. Samuel, que o nós Senhor pode entregamos colocar na presença de Deus sua Todo-Poderoso. mão poderosa sobre a O vida Senhor dele. é um Deus de cura, é um Deus Que de ele poder. possa se Deus... restabelecer. Onde era a mãe dele que estava lá? A mãe? Na igreja? Eu acho que era. Em nome de Jesus. Pai. O Senhor entra com providência, com cura, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor possa tocar nessas crianças que estão com câncer. Lá no hospital tem mais um casal de irmãos, ambos com câncer. Que o Espírito Santo venha trazer cura, libertação de todo tipo de doença. Entra, Pai, com providência sobre a vida dessas crianças, Pai. Eles são inocentes, eles não têm pecado, mas o Senhor, a gente não sabe o motivo, tanto câncer, tanta doença em crianças, e o Senhor entra com providência. Nós clamamos, Pai, por eles. Entregamos a Rafaela e o José Henrique, né? O José Henrique é o nenenzinho que nasceu prematuro, então, mas cremos que logo está em casa, nem sei se já não está, mas a gente está orando por ele, pela Rafaela, em mãe, nome de Jesus. Pelo Samuel, pelo Antônio, o irmão da Clemência, precisando muito das nossas orações. Seu João também, marido da Clemência, que não está muito bom. Seu João, marido da Clemência, a Giovana, o Fabiano, o Hugo, a Vitória Gabriele, o Osimar, né? O primo da Lúcia, o João, nós estamos orando por ele. Pai, te entregamos o Ronaldo, Senhor, entregamos na tua presença, o Antônio. O Ronaldo precisa muito das suas orações, o Antônio, Senhor. Cada irmão nosso aqui, a família, Melo, todos na presença de Deus. Pastora Anice, que Deus te abençoe, bom dia, que Deus te toque, cure, liberte também toda essa dor. Nós te pedimos a Deus, em nome de Jesus, que te alcance, pastora, coloque a mão poderosa sobre a senhora, tirando toda a sua dor, te libertando, né, de toda essa enfermidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, irmão. Cada irmão nosso que entrou na live, você está precisando de oração, sim, Pai, em nome de Jesus. Que seja alcançado por ti. Sim, cada pessoa que eles estão colocando Jesus. agora na tua presença, Senhor, seja curado, liberto, em nome de Jesus. Aleluia. Pai, toca no Samuelzinho, Senhor. Visita o Samuel, Pai, com teu poder. Ele é um menino de 12 anos, Pai. Pai, ele quer tanto, Pai, tanta saúde, precisa, nós Pai. Determinamos a cura dele, Pai. Cura, entra com teu poder. A sua palavra fala, nós nos unimos aquele na tua presença. Que é contra a espalha, mas nós somos a favor, então nós ajuntamos. Nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. E o Senhor entra com providência nessa vida. Entra com teu poder sobre essa vida, curando ele, libertando, Senhor, ele junto com ele todo. Aquelas crianças que estão lá naquele hospital, no leito de dor, aquelas crianças pequenas, Senhor, que estão em sofrimento, que o Senhor possa curar, libertar, Pai. Nós cremos no teu poder, que o teu sangue precioso seja derramado sobre eles, Senhor, e sejam lavados, curados, em nome de Jesus. Obrigado, Pai querido, Pai amado. Obrigado, Senhor, louvado seja. Amém. Aleluia. Amanhã tem núcleo, hoje à noite tem live. Então, todos nós, né? Núcleo oramos. Lá na Casa do Merel, você está convidado. Amanhã às 19 horas estaremos lá na Casa do Merel e da Ju para louvar a Deus, agradecer a Deus, orar um pelo outro, pedir as bênçãos do céu, né, sobre as nossas vidas, força para a gente continuar a nossa caminhada. E vamos que vamos, na presença desse Deus Todo-Poderoso, cheio do Espírito Santo. E é isso aí. Que Deus abençoe. Aleluia. A pastora Maria, a pastora Anice, a Eva, que eu sei que vai entrar daqui a pouco, a Edna, né? Que Deus abençoe a Edna e o Paulo. E quem mais? Maria, Dona Ana. Oh, Deus, todas as pessoas que entraram aí na live, né? Que essa semente seja plantada numa terra boa e que ela venha a produzir frutos 100 por 1, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vou falar bênção apostólica. Deixa eu te contar um testemunho rapidinho, Eu fui numa loja lá em Caldas comprar uns brinquinhos
E a moça, aí eu estava dando um testemunho, né? Eu dei o testemunho do meu brinco, que eu perdi o meu brinco na igreja, e meu brinco era novinho, né? Uma semijoia. Aí eu falei, eu fiquei tão triste, perdi meu brinquinho, usei só uma vez, já perdi, né? Aí eu orei, oi Vandeir, bom dia, com alegria, pastor Vandeir. Paz do Senhor. Aí eu orei, irmãos, pedindo para o Senhor, eu falei assim, Senhor, eu sei que pedir brinco não é uma coisa muito, né? Mas eu vou pedir, Deus é Deus de todas as coisas. E eu falei, ajuda eu a achar meu brinquinho, pai. Eu queria tanto achar meu brinco, orei para Deus que eu queria achar meu brinco. Só que o Elcio falou, lavaram a igreja com a VAP e limparam toda a igreja, lavaram com a VAP, a água correu, né, Elcio, lá para baixo, tudo. O Elcio falou, seu brinco não vai achar nunca, né? Aí eu falei, tá, orei e deixei. No outro, passou 3 dias, né? 3 dias, nós fomos para a igreja, irmãos. Lá vem o nosso irmão Carlos com um brinquinho na mão. Ô Elcio, achei um brinco. Olha o que eu achei ali na rua. Achou meu brinco, irmãos. Contei isso para as irmãs lá em Caldas. Aí eu falei, você viu a mão poderosa de Deus? Meu brinquinho apareceu na mão do irmão e o irmão foi levar na mão do Elcio meu brinco. Ele podia ter jogado fora, ele podia não ter pego, ele podia ter entregue para outra pessoa, ninguém ia saber que o brinco era meu. Mas ele entregou para o Elcio meu brinco. E interessante isso, né? Interessante não, é a mão de Deus Todo-Poderoso. Aí eu contando isso para as irmãs lá em Calda, você acredita que a irmã falou assim para mim, e eu que ganhei uma plantinha tão linda e a plantinha estava morrendo. E eu não queria que a plantinha morresse, porque é uma plantinha que eu sempre quis ter. Aí eu orei e fiquei falando para ela assim, em nome de Jesus, você vai ficar linda, você vai viver, você vai viver. E eu fiquei lá todo dia, né, Elcia? Ela falou, eu profetizava sobre a plantinha. E a planta tá linda. A minha planta não morreu, ela estava quase morta e ela não morreu, porque eu fiquei profetizando vida na plantinha. Irmãos, que a gente possa profetizar vida para os nossos irmãos doentes, sabe? Esse Deus que dá brinquinho na nossa mão, esse Deus que não deixa a planta morrer, é o Deus que cuida de nós todos os dias, cada momento da nossa vida. Então, aquela pessoa que você vê que está muito doente, está muito necessitada, profetiza a vida para ela. Fala, profetizo vida hoje. O que Deus falou para o profeta? Profetiza sobre esses ossos. Eu profetizo sobre a vida do Samuel, Senhor, vida para o Samuel, saúde para o Hugo, para a Giovana, para o Fabiano. Vida para aquelas crianças que estão com Vida para aquelas câncer crianças no que estão hospital. dentro daquele hospital, eu profetizo vida com saúde. É vida com saúde, né? Nós temos que profetizar vida com saúde para os nossos irmãos. Vida, né? Com saúde. Então, aquela pessoa que você ama, que você sabe que está enferma, que está necessitada, aquele que está faltando um trabalho, que está necessitado de um bom trabalho, profetiza sobre a vida dele, né? Vida com saúde, tá bom? Em nome de Jesus. Emerson, que Deus abençoe Emerson, você, toda a paz. família. Hugo amou seu filho. Irmão, amou brincar com ele. vamos encerrar nossa live. Vandeir, que Deus te abençoe, Vandeir, viu, pastor? Vida Emerson, com abundância, Maria, é Dona isso. Ana, Nós pastora temos, Alice, né, Edna, Vandeir? Paulinho. É isso que nós temos que profetizar, vida com Em nome de abundância. Jesus. Então Amém. hoje eu profetizo vida com saúde, abundância, cheio do Espírito Santo para você, para tua família, em nome de Jesus. Amém. Amém? Colocando a nossa família debaixo da sombra do Onipotente, Em nome de Jesus. né? Que Ele guarde, proteja cada um. Amém? Fiquem com Deus, o Elcio vai trabalhar. Amém. Irmão, falar a bênção apostólica para a gente trabalhar. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós, e todos dizem, se Amém? Deus é por nós, Quem será contra nós? e agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Deus abençoe seu Chuva de dia, sua bênção. semana. Deus te abençoe. Hoje à noite temos live, Live, 18 viu? horas, em nome de Jesus. Vamos entrar. Tá Fiquem bom? todos na paz do Senhor Paz. e até lá. Amém.